O governo vai confiscar o seu dinheiro, vai confiscar a sua poupança. Calma, galera, que eu recebi muita mensagem, o pessoal querendo entender se isso é a mesma coisa do Collor, se não é, se vai acontecer confisco de poupança. Calma, galera, vamos entender o que está acontecendo, porque sim, é um absurdo, e eu vou explicar aqui e você vai entender, mas não é a mesma coisa que aconteceu na época do Collor, tá? Então, vamos por parte. De fato, essa semana, o governo do PT tentou passar no Congresso Nacional uma lei em que ele permitia ao governo confiscar dinheiro que está esquecido na conta corrente do brasileiro. E por que eu estou colocando entre aspas aqui? Porque o que é um dinheiro esquecido? O fato do dinheiro estar parado ali há muito tempo não significa que ele foi esquecido. É um dinheiro que tem um dono. Tem lá um CPF, tem lá uma identidade, tem um banco claro de quem pertence. Tanto é que ele está abrindo para você ir no Banco Central lá conferir se tem algum dinheiro seu em algum banco. Ou seja, tem nome e sobrenome. Então, ao invés do governo falar, ó, bancos, vocês têm que transferir o dinheiro para alguma conta ativa de um correntista, ou então você tem que informar o cara que você tem um dinheiro parado lá. Não, o governo está falando assim, ó, se ninguém mexeu nessa grana, eu quero que essa grana seja minha. Com base em quê? Isso é uma relativização da propriedade privada muito perigosa, pessoal. Porque assim, hoje a gente está falando o quê? Está falando que o Lula vai lá, que o PT vai lá, e se você tem um dinheiro que você não mexe há muito tempo, ele vai simplesmente, ó, pegar para ele. Cara, que absurdo é isso? Porque amanhã ele pode virar e falar, ó, se você tem um carro aí na sua casa que você não usa, vou pegar para mim. Se você tem aquele seu terreninho lá no Preá, lá em Araruama, lá em São Miguel dos Milagres, que você não tá fazendo nada, eu vou pegar para mim. Não, peraí. Você como proprietário de alguma coisa, como dono de alguma coisa, tem direito, inclusive, a não fazer nada com aquele ativo. Você pode simplesmente ter um terreno e não mexer nesse terreno. É um direito seu, aquilo te pertence. Quando o governo começa a relativizar esse tipo de coisa, complica. Porque é um caminho sem volta. A gente está permitindo que o governo seja um grande vilão dessa história de pegar as coisas que ele queira. Isso não é permitido, isso não deveria acontecer. Acho que a própria Constituição proíbe, mas a gente já entendeu que em 2024 a gente não tem mais Constituição, a gente tem entendimento. Então, entendimento agora é que o governo pode pegar o dinheiro, né? E mais do que isso, também foi mudado um entendimento, sei lá, uma lei, alguma coisa, que antigamente quando você fazia um depósito judicial, então você ia lá, pô, vou processar algum caso específico que eu precisava pagar para o governo, esse depositava em juízo. Então aquele dinheiro fica no depósito judicial, quando conclui o processo, ou você ganha aquele dinheiro, ou a outra parte ganha o dinheiro, e de fato, se você deixar o dinheiro parado ali, durante 15 anos, aí o governo acho que tinha direito a ir lá mexer nesse negócio. Eles estão baixando para 2 anos. Ou seja, esse desespero do governo de tomar tudo do brasileiro já está aumentando imposto que não para mais, já está criando um monte de taxa, voltando o DPVAT, aumentando comprinha da Shein aí que você compra, as coisas chinesas lá que tu compra. Ele está indo com tanta voracidade que ele começou a olhar o seguinte, mas se tiver alguma coisa que o pessoal não está usando de dinheiro aqui, eu vou pegar para mim. Isso, pessoal, é assim, é um absurdo. A gente não pode permitir que isso aconteça. Eu vi que teve movimento de vários senadores, de vários deputados, e sim, tem que lutar contra isso, porque é uma porta que se abre muito perigosa, em que a gente está flexibilizando o governo de entrar na tua casa e começar a pegar suas coisas que você não está usando, né? Isso é um absurdo. Agora, acabou que também teve um desespero do outro lado, todo mundo falou, não, porque vai confiscar a poupança, porque vai ser igual o Collor. E olha, vocês sabem muito bem que eu acho que isso não aconteceria, é um absurdo, já foi feito no passado, destruiu o Brasil, tá? O plano Collor foi um caos no país, ele quebrou muita empresa, tá? Então eu acredito que isso não possa acontecer de novo. Mas eu sempre falo isso, eu acredito, mas eu tô prontinho para que se acontecer, eu estou defendido. É por isso que eu falo para vocês. É bom ter uma graninha fora do Brasil, é bom ter subterfúgios para, num cenário que eu não acredito que o governo vai lá e pega a sua poupança, você tem um dinheirinho guardado, né? E qual foi a diferença do que ele foi feito agora para o que foi feito na época do Collor? Agora ele está querendo pegar um dinheiro que está parado, não, um dinheiro que ninguém mexe há muito tempo. No caso do Collor foi muito pior, tá, pessoal? Por quê? Em determinado dia todo mundo acordou, eu era muito criança na época, eu não lembro direito, mas eu lembro muito bem que meu pai ficou desesperado, todo mundo ficou desesperado, porque basicamente o governo proibiu você de sacar o dinheiro. Ele não tomou o seu dinheiro, mas ele virou e falou, você tem 100 mil no banco? Tenho. Ah não, você pode sacar só R$ 1.000. Não, peraí,
Mas tinha gente que precisava do dinheiro porque de repente tinha que pagar a empregada, porque foi um mês que ele estava vermelho no banco. Então o governo começou a bloquear as pessoas de sacarem o próprio dinheiro e isso acabou quebrando a economia. Porque se você precisava pagar um fornecedor e você não pagou, o fornecedor te cobrava juros. Aí o fornecedor não recebia. Aí ele não conseguia pagar também o funcionário dele, ou então outros tipos de materiais, de insumo, de matéria-prima. Então você foi quebrando a economia inteira, porque você basicamente criou um gargalo de potencial levantamento de caixa para as empresas. Isso foi um caos à época, um caos, destruiu o Brasil. Então, foi um negócio tão feio, tão ruim. A Zélia Cardoso, depois daquela época, virou uma pária, né? Todo mundo tratava ela como a pior economista do mundo. E era, né? Fez uma cagada que não tem tamanho. Mas o fato é que a gente percebeu que esse tipo de movimento louco não dava certo. Então eu não acho que vai ser feito de novo, tá? Então, sobre esse negócio de confisco de poupança, eu não acredito. Agora, o governo começar com essas ideias que já acontecem em alguns países mais esquerdistas da Europa, em alguns lugares do mundo, aquela ideia do tipo, se você tem 2 apartamentos, então você tem que fazer um aluguel social, você não pode cobrar tanto, esse aqui o governo vai ter direito. Isso é um absurdo, pessoal. A gente não pode flexibilizar a propriedade privada, porque isso também desarranja a economia. Porque tem muita gente, os meus avós viveram disso no Brasil. Meu avô chegou aqui com uma frente e outra atrás, mas daqui a pouco ele montou uma casinha, montou outra, vivia de aluguel. Porque justamente, já contei essa história aqui, o meu avô pagou durante a vida inteira dele 10 salários mínimos para o governo para quando ele aposentasse ele ganhasse 10 salários mínimos. Quando ele aposentou ele ganhou uma merreca, 2 salários mínimos e olhe lá. Então o que salvou a vida dele foi as casinhas que ele tinha alugado. Então se o governo começa a meter a mão em tudo que você tem, olha o risco que você tem numa velhice. Tem muita gente que faz plano de previdência, tem muita gente que guarda dinheiro. Eu vejo vocês acompanhando aí um monte de criador de conteúdo que fala ali de juntar grana e tal. Então se o governo começa a meter a mão nas suas coisas, isso é o começo do fim, pessoal. É um absurdo. Portanto, o que está acontecendo é caótico, é horroroso, é um absurdo, mas não é a mesma coisa que aconteceu no Collor, tá? Então, eu continuo acreditando que não vão mexer na nossa poupança, mas eu acredito que esse é o começo de um governo como o do PT, um governo de esquerda, começar a meter a mão em muita propriedade privada das pessoas, já que ele está vendo que aumentar imposto não adianta, porque ele continua gastando mais do que arrecada, tem muito juiz para pagar 300 mil reais de aposentadoria por mês, tem muito avião novo para comprar, tem muita reforma de edredom ali de 50 mil reais que ele tem que comprar lá para o Palácio do Planalto, tá ficando sem grana e a gente tem que pegar de algum otário. E o otário é você, beleza? Então se você gostou, curte, comenta aqui, não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.